Boa noite, o argumento de hoje está começando agora e hoje é um pouco diferente. Eu estou aqui no restaurante Família Sicília e nós vamos aproveitar para conhecer todos os detalhes do Grupo Sicília, com vinho, com entradinhas, com principal e com sobremesa com chocolate Gaudens. Eu vou conversar com o chefe Fábio Sicília e convido você a vir degustar conosco. Estamos no ar. Bem, eu vou conversar agora com o chefe de cozinha, sommelier, chocolatier e vem muito mais por aí, Fábio Sicília. Fábio, é um prazer poder conversar contigo. Muito obrigado por me receber aqui na tua casa. É uma casa bastante concorrida em Belém. Eu sou frequentador de anos e anos, agora faz 33 anos, não é isso? Isso, estamos virando tradição. É, uma tradição. Agora, muita coisa passou. Você teve uma evolução muito grande, creio eu, que de chefe você foi para sommelier, chocolatier. Acho que ainda tem algumas especializações por aí, não é? Bastante. As alterações que ocorreram no próprio negócio do restaurante, em 33 anos, o cliente cada vez exige mais, quer mais coisas diferentes e tudo mais. Até o nome, né? Quem começou com Dom Giuseppe, depois passou para a família Sicília, o que mostra que a marca é muito importante, é fundamental, mas não é essencial quando o negócio já está devidamente estabelecido, as pessoas já conhecem, né? Então a marca Fábio Sicília acaba sendo mais forte do que era a marca Dom Giuseppe. Isso ficou caracterizado. Durante esses 33 anos, a sua irmã virou chefe. A Ângela hoje é uma chefe extremamente respeitada. Então, quer dizer, uma carreira muito grande, uma vida muito grande. Como tudo começou, Fábio? Bom, nós temos uma história que começa na década de 70. Meus pais sempre tiveram restaurantes no interior de São Paulo. Mudamos para o Pará em 77. Nossos dois primeiros restaurantes foram em Marabá, de 77 a 79. Uma situação muito difícil, mão de obra. Aí mudamos para Belém, minha mãe tinha pedido uma pausa e ele insiste novamente em 1983. Ele quem? Seu pai? Meu pai, sim. Giuseppe, por isso... Italiano. Dom Giuseppe, o italiano, casado com a mineira. A Ângela nasce em Belém em 1979, nós mudamos exatamente porque minha mãe estava grávida. E o nosso primeiro restaurante em Belém é de 1983, se chamava La Bella Sicília, na Benjamin, entre a Braz de Aguiar e a Nazaré, onde hoje ainda existe um restaurante italiano que está estabelecido ali. Ali começa, era a casa da família Meira, a casa se torna nosso primeiro restaurante. Então somos mais antigos do que parecemos. Mas esse estabelecimento é que tem 33 anos. Evoluímos... Este na Conselheiro, onde nós estamos. Conselheiro, ele na verdade nasce dentro do Clube do Remo. Isso em 1989. Na sede, na Avenida Nazaré. Na sede. Nós já fomos proprietários do restaurante e lanchonete do Clube do Remo. Meu pai, a Ângela, era apaixonada pelo clube. Começa tudo ali. Então, eu já vendi muita pizza, muita coxinha, antes de chegar a ser um chefe. Em 1989, eu faço engenharia química. Minha mãe, nós abrimos a empresa para ser o Dom Giuseppe. Começa a estudar. Em 91, nós saímos de dentro do clube, passamos ainda 6 meses em uma casa na Boa Ventura da Silva, próximo à Doca, que hoje até é um estabelecimento comercial lá também, do lado do banco. É o Vegas. Vegas. Isso. Isso. E ali também era uma residência que se torna, ou seja, onde a gente vai passando, a gente vai deixando um rastro. E depois também permanece Mas aqui como agora é restaurante. sede própria, 33 sede própria, é sede própria. Aí passamos para cá, aí minha mãe teve um problema de saúde, eu tive que parar o curso de engenharia química e começo a me dedicar ao restaurante, que já fazia parte do meu cotidiano. Começamos, assumo sozinho. O Dom Giuseppe é uma homenagem ao meu pai, a empresa ainda é Dom Giuseppe, pode chamar Dom Giuseppe, porque é o nome, a razão social da empresa. Vamos avançando, experiências, começa a faltar, começam as cobranças. E você é formado em quê? Eu disse, larguei a engenharia química, não tenho a formação e eu
insisto, mas a gente estava acontecendo. Eu tinha ido para a Europa, reencontrar a família, tive a oportunidade de fazer estágios em restaurante, mas ainda nada formal. E o restaurante já começou a alavancar. E é assim, é aquela história, quando você não tem muita oportunidade, ou você dá certo ou você dá certo, porque senão... Não tem opção. E começa tudo a acontecer, eu assumi de vez aqui, a Ângela começa a me ajudar, ela ficou mais no início administrativamente, ainda era muito pequena. Aí eu vou, começam a me chamar de chefe, e aí, formado em quê? Eu disse, pois é, né? Aí eu consigo, vou para a França, faço o cordon bleu. Depois eu disse, mas o que o italiano está fazendo na França? Vou para a Itália. Aí fiz o curso completíssimo lá e volto como chefe master em 2003. Também com formação de enologia. E aí mexo na carta de vinhos e aí o restaurante foi uma revolução. Eu já fazia consultoria, por incrível que pareça, mesmo antes da formação. Eu trabalhei com o Grupo Yamada nos áureos tempos. Em 2000, tivemos um restaurante dentro do shopping, que era o Bianco. Eu lembro, aqui dentro do Pátio Belém. Não é? Eu estruturei todo ele, o pátio ainda nem se chamava pátio, era Iguatemi. Ainda era Iguatemi. E eu fiz todos os restaurantes de lá. Isso tudo com uma experiência daquilo. Você tem que saber fazer, porque senão você não sobrevive. Com a formação isso facilitou muito, aí eu deslanchei. Aí começo a me tornar uma referência nacional, fui convidado para vários eventos mundo afora, assumi o prédio da ONU em Nova York, aí vem toda aquela história que você acompanha isso desde o começo. Você é parte dessa história também, né? E sempre reinventando. Com a formação, eu me dediquei mais ao mundo do vinho, nós não tínhamos opções, aqui ainda se tomava muito, era o Liebfraumilch, fez muito sucesso, mas ainda era a jarrinha de vinho. E não existia o hábito de consumo, né? As pessoas diziam que o clima nosso, tropical, calor permanente, não combinava com vinho. Assim falavam isso, mas tomavam uísque meio-dia na praia em Salinas. Aí eu disse, e tacacá 5 horas da tarde na rua. Maniçoba. Então eu vou conseguir vender lasanha. Eu vou conseguir vender um carbonara e ainda vou colocar um vinho tinto nessa mesa. Tiramos a jarra, colocamos o mesmo vinho na garrafa já para criar o hábito da garrafa. E, ao mesmo tempo, nós fomos um restaurante que marcou muito o diferencial de trazer inovações em sobremesas. O Dotti Paula foi um marco histórico que até hoje é uma referência. Com a cobrança, por sua causa também, sommelier, mas eu ainda não tenho a credencial. Eu volto para a Itália, pego o meu distintivo da AIS, aí eu fiz as provas todas de novo, porque eu tinha a formação de enogastronomia. Tinha todo o conteúdo, mas não era uma credencial. Trago essa credencial, começamos a loja de vinho, como uma forma de viabilizar uma adega rica. Começamos hoje, até hoje, nós temos aí uma variedade enorme de vinhos. Já é referência. É referência. E estamos sempre inovando, porque o bacana é que o vinho também exige isso. Se você olhar o restaurante de 1991, quando a gente veio para esse ponto, não é o mesmo hoje, apesar de ser a mesma estrutura. Sim, sim. E a loja de vinhos também, o vinho vai mudando, novos produtores surgem, novas técnicas, e é dinâmico Aliás, demais. você muda a decoração, o layout do restaurante em quanto tempo? Olha, sempre que eu percebo que ele está começando a ficar ultrapassado, a gente dá uma mexida. Porque nós não temos uma população flutuante, né? Como é o caso de São Paulo. Então, são os seus mesmos clientes sempre. Sempre. E alguns gostam, aí tem um período que eles se afastam, não gostaram, aí depois eles voltam, agora eu gostei. Porque você tem essa sazonalidade, não tem jeito. Você, assim como o primeiro semestre não é tão forte como o segundo semestre, de um ano para o outro você vai ter experiências. E as pessoas aqui estão ficando cada vez mais exigentes. Mas nós temos uma coisa que é muito interessante. Eu alavanquei com uma cultura que não é nossa, que é italiana. E aí eu me deparo com o fato de que a cultura italiana usa muito do que é nosso. Eu disse, opa! E a Ângela incorporou muito bem isso, porque ela também se dedicou demais. Fez cordon bleu, tem formação. Aí pintou o peixe no tucupi. Aí o peixe no tucupi, que eu lancei uma homenagem a um prato nosso que representava o Brasil, porque eu não sei se você lembra, era
o peixe no tucupi com o jambu era o verde e amarelo e o branco ali no... eu coloquei uma textura no tucupi que ninguém nunca tinha feito. Que é a redução do tucupi. Que todo mundo fazia redução e eu não fazia redução. Eu texturizava o tucupi. E isso foi interessante porque ele às se vezes... tornava um creme. Um creme, mas ele não era reduzido. Então ele tinha o sabor original do tucupi, sem ficar aquele muito concentrado, azedo, excessivo. E os chefes ficaram assim, mas o que você fez aqui? Uma coisa tão simples, sabe? E eu conto a receita, a gente dá a texturizada com a goma. Pronto, aí ele fica lindo, brilhante. A própria goma da tapioca, da macaxeira. Me inspirei no tacacá, só que como eu não gostava da goma separada, eu misturei. Pronto. E por que ela não se mistura no tacacá? Por que eu tenho que pedir tacacá sem goma? Porque ela já foi invertida. Do momento que eu fervi, que ela deu aquela texturizada, ela já vai isolar. O que eu faço? Eu fervo o tucupi com ela dentro, ela dá aquele brilho lindo e a textura... E fica uma delícia mesmo. E uma coisa Sim, assim, aí você colocou a Amazônia no cardápio italiano. Lógico, porque na verdade a Itália tem a Amazônia lá dentro e diz Itália. Por quê? Nós temos os tomates das Américas com as massas da China e é Itália. Então, por que chocolate é belga ou suíço ou italiano ou francês e o cacau está aqui? Mas esse é um assunto para daqui a pouco, para sobremesa. Logo chegar na sobremesa. Então, o que acontece? E eu estudei muito sobre vinhos, só que cada sommelier tem um perfil e tem um tipo de dedicação. Eu gosto muito mais da filosofia que há na garrafa do que a garrafa em si, porque ela tecnicamente é maravilhosa, eu adoro. Inclusive eu vou te servir uma tacinha de vinho branco para a gente já começar, porque você falou em peixe, eu vou te servir uma entradinha também, que é curiosíssima, então, que a gente vinho faz branco no restaurante. Para harmonizar com o peixe. Para harmonizar. E o que é harmonia? É ter equilíbrio. Então, o vinho, você vai fazer análise técnica, eu sou apaixonado pelas cores, pelos aromas, pelos sabores, mas o mais gostoso é você dizer assim, eu não gostei e eu digo eu gostei. Daí é assunto que não acaba mais. Como o mesmo produto gera uma experiência para você e outra para mim. E às vezes nós dissemos, gostamos. E o que nós gostamos? O que faz a construção? Aí eu peguei um italiano para nós aqui. Pode servir que eu já tinha avaliado ele. O sommelier sempre prova primeiro, porque na cultura da profissão, a tua responsabilidade é provar antes para garantir que chegue com qualidade hoje. Antes era para que não matasse o comensal, que geralmente era o rei. Bom, saúde, um brinde à amizade. Leve. Aí você pode. Eu posso fazer a descrição dele, toda a técnica, mas nós podemos conversar com os efeitos dele, com o prazer, com tudo. Eu acho isso muito bacana. É isso que faz a experiência. É isso que o restaurante tem, que vai além do comer e do beber. Porque você pode comer em casa. Você pode passar no supermercado, pegar os mesmos ingredientes pela metade do preço e fazer na sua casa. Mas não é só restaurar o corpo, não. Tem que restaurar o espírito. Isso, olha, trouxe para você provar. Vamos lá, deixa eu ajudá-lo. Esse é o casquinho de filhote. É uma receita para aquelas pessoas que têm alergia a caranguejo. Se você provar, você vai ver que... A aparência é muito parecida realmente com o caranguejo, hein? Aí os sabores são muito parecidos e você não vai ter o risco de alergia se você tiver problema. Qual é o com peixe? caranguejo. É o filhote? É o filhote. Tá? E o aroma é muito gostoso. Embaixo da farofa, a gente deu aquela invertida. Eu vou deixar você à vontade. Pode provar. Depois você toma um gole do vinho para você ver como eles harmonizam. Lembra um pouquinho o casquinho? Muito. Muito. Até a textura do peixe. Uma brincadeira incrível. E isso daí é sempre assim, porque a gastronomia ela tem muito disso. Isso é influência da nossa equipe. Os nossos funcionários também são muito criativos. Eu gosto muito que eles criem. O restaurante, eu acho que a chefia... Então é o filhote com a farinha de Bragança. É, com a farinha de Bragança, torradinha. Entendeu? E eu uso de lituia também, por que não?
que é excelente. Sim. Tá? E isso é brincar. O tempero é exatamente igual ao do casquinho de caranguejo. Pronto. E aí, na verdade, ele tem um pouco mais, porque o casquinho de caranguejo que eu gosto é só coentro e azeite. Tá? E cebola. Nem sal leva. E aí não, aí a gente já faz aquele casquinho mais tradicional que leva um temperinho a mais, um pimentão. É uma delícia. É uma delícia, né? E isso é que é gostoso. Nós vamos criando, mas o bacana é você estar com seus amigos aqui e poder compartilhar experiências sensoriais agradáveis. E o que é mais importante, eu digo que antes de ser chefe, sommelier, chocolatier, eu sou restauranteiro. Sim. E isso é muito importante porque o restaurante não é só cozinhar, não é só servir um bom vinho, mas também tem que administrar isso tudo. E conseguir uma equipe que acredite nisso, que seja capaz de desenvolver. Você é conhecido na cidade por treinar uma equipe de alto nível. O treinamento é constante. O tempo inteiro. Eles, às vezes, ficam assim, irritadíssimos. Agora, por exemplo, com esses detalhes de Covid e tudo, teve que ser feito um treinamento todo diferenciado. Para nós não foi tão difícil, porque eu sempre fui muito rigoroso na parte de controle sanitário. Mas, ainda assim, era um vírus que nós não conhecíamos. Nós incluímos no nosso sistema de ar-condicionado aquele sistema de ionização radiante catalítica para proteger a pessoa que está consumindo. Hoje você pode tirar a máscara aqui despreocupado, porque nós estamos com um ar tão seguro quanto um bloco cirúrgico de um hospital famoso como aqueles de São Paulo. Tá? E aí você pode aproveitar, porque medo e momentos felizes não combinam. É verdade. Assim como você não pode ter medo de comer esse peixe. Nós demoramos muito tempo para colocar carpaccio. Uma receita clássica italiana. Hoje você já tem. Já quando você conseguiu aprovar a carne ideal para o carpaccio. Para o meu carpaccio. Que eu sei que a pessoa não vai passar mal. Pode dizer para nós qual é essa carne? Essa carne daqui? Olha, ainda tem uma outra novidade. Está vindo uma carne nova aí. Esse é um evento que você vai participar. Em maio nós vamos fazer um lançamento de uma outra carne daqui que nós já tivemos. Ele está desenvolvendo. Se você quiser, eu falo. Claro. O Brangus, que é uma carne maravilhosa. Lá da Fazenda Carioca, em Castanhal? Isso. Mas nós temos também outros fornecedores de carne. Hoje nós temos também um matadouro maravilhoso aqui em Castanhal, que nos dá uma segurança enorme. Eu tenho a carne e estou super tranquilo. Nós já estamos preparando o próximo prato. E assim você brinca com aromas, sabores, cores. Está uma delícia, mas se eu for comer todos, você já sabe. Ele vai... E é conversar sobre isso. Então, hoje, essa história do treinar, me tornei também consultor. Já a Yamada tinha me instigado a isso e agora e com até conteúdo. Interestadual. De vez em quando eu te ligo, estás em Manaus. Eu já fiz consultoria para vários. Esse é um prato que é curioso, porque nós temos a cara da Itália e a cara do Pará em dois polos importantes, Marajó e Tapajós. Então esse é um queijo do Marajó, em cima foi batizado do filé. De filé marajônico. Por quê? E o feijãozinho de Santarém. Feijãozinho de Santarém, que me disseram que não é de Santarém, é a polêmica danada, e isso é que é gostoso, é tomar um vinho, provar um prato, falar um pouco das origens. Te disseram que é da onde? De uma cidade lá próxima. É sempre assim, a farinha baguda não é de Bragança, é de Tracuateu. Olha aí. Mas isso é briga deles lá, É não tem lógico, jeito. mas o importante é que o nosso estado tem essa riqueza para mostrar. E aí você vai ver, e também foi um prato desenvolvido por nossos funcionários, que eu estimulo eles a desenvolverem pratos daqui. O Vitor, que é um funcionário que está conosco há muito tempo na cozinha, tem outros aí, eu tenho um elenco. Porque, na verdade, a vida é feita de heróis anônimos. Formados aqui por você. Isso, porque Belém, agora que está tendo a formação, nós temos a oportunidade, eu sou professor também, professor da pós-graduação em gastronomia. Lá na UNAMA? Na UNAMA, eu sou professor da pós-graduação de empreendedorismo no Museu Emílio Guild. Eu sou um pesquisador associado, fui convidado, estou lá voluntariamente porque eu acho que você precisa compartilhar conhecimento. Nós somos finitos e nós precisamos deixar um legado. E eu me incomodo muito quanto nós temos coisas de valor, pessoas de valor
e que às vezes elas não confiam, e eu boto pressão para elas se mostrarem os melhores. E eu aposto nisso, nós conseguimos fazer um belíssimo serviço com materiais que não são nossos, imagine com os nossos que nós conhecemos. Uma delícia. A Ângela ganhou prêmios internacionais, você viu? Um prêmio mundial maniçoba. Com o ravioli de maniçoba, mostrando que é nosso, mostrando que a maniçoba pode ficar bonita e que ela pode ser comida, porque aí vem a questão, por que eu gosto, por que eu não gosto? Às vezes é só visual, às vezes é olfativo, é gustativo. Quantos queijos franceses que você sente o cheiro e diz, eu jamais comeria isso. E quando você prova, ele é maravilhoso. E nós temos queijos de referência e farinha, ninguém sabe. E desculpa, ninguém pode falar de açaí melhor do que paraense. Inclusive nas minhas consultorias, hoje eu presto consultoria para uma empresa que se chama Alterosa, que ela começou a desenvolver a parte de açaí congelado e sorvetes. O sorvete está incrível, incrível. Mas você tem açaí aqui em alguma coisa? Aqui, não. Mas eu quero trazer o sorvete que eu desenvolvi, porque ele está um espetáculo. Mas já está indo tudo para fora. A gente tenta pegar o que é nosso, a gente vai comer chocolate e já está lá na tudo a Suíça. ver. Você já tem aqui queijo do Marajó, tucupi, né? Jambu. Coloque o açaí. Lógico, mas eu já fiz pratos com açaí aqui. Tá? O que acontece? A pessoa que é daqui, ela vem muito na expectativa de comer algo de fora. E eu entendo isso. Por isso que o nosso açaí faz sucesso lá fora. O açaí a gente convencionalmente toma em casa. Toma em casa. Né? Maniçoba, e quando você sai, você quer chocolate. Chocolate. Chocolate, agora que eles se tocaram, que eles gostam de chocolate, estava aqui. Ele não precisava ter ido buscar lá fora. É verdade. Mas isso é muito Porque legal. o cacau é amazônida. É amazônida. E olha, esse é o vinho tinto que eu pensei para esse prato. Tá. Gostou? Correto. E isso é a brincadeira gostosa. É você ter esse bate-papo. Eu acredito que o seu programa deveria ser sempre assim. Sabe, uma sequência harmonizando o assunto com a experiência. Inclusive, eu acho Mas que a gente acaba comendo muito, né? come demais, você tem que ir devagarinho. Já pensou um programa chocolate quente? Quando a batata é quente, a gente bota chocolate quente. Se tá tudo tranquilo, vai ser chocolate gelado. Ou um bom Mas vinho. eu não tenho uma vocação para Ana Maria Braga, mas o que eu gosto mesmo é do teu estilo de empreendedor. Né? E isso é fundamental, sempre com novidade, sempre surpreendendo a todos, isso é importante e fundamental. E a gente vê uma sinergia muito grande entre os teus negócios, né? Quando tu introduziste o vinho, introduziste o chocolate, o café, então isso tem tudo a ver. E tu conseguires te segurar, porque há uma tendência natural de você começar a abrir filiais, abrir restaurantes em todos os lugares, né? Vem uma pandemia dessa aí é um rebu danado. E eu ensaio as saídas. Hoje o problema mais grave do Brasil se chama ética. Nós temos um problema muito grave na formação ética dos empreendedores brasileiros. Eles não têm ideia do quanto nós temos riquezas e não precisa ficar abocanhando outros. Isso é um problema seríssimo, mas a maturidade vai trazer, porque você observa que acaba que o sucesso de muitas empresas brasileiras são multinacionais. E o Brasil, às vezes, fica patinando. Exatamente porque peca em alguns pontos e que em casa não se briga, se une. E, Fábio, uma curiosidade muito grande, eu vejo que a concorrência, de um modo geral, fica de olho na tua equipe. Como é que funciona esse treinamento? Olha, eu assim, preparo constantemente, porque é dinâmico. Por que eu evito alterar o estilo de negócio? É importante segurar talentos, é importante segurar a mesma equipe? Olha, assim que ela, como de repente, já conheça o cliente. Olha, assim como a casa precisa mudar de roupagem, às vezes é necessário a troca da equipe. Mas eu sou adepto da gente continuar sempre junto. Eu não preciso mudar pessoas porque as pessoas mudam. Então, por que eu tenho uma estabilidade de equipe? Porque eu sempre trago conteúdo novo para eles. Eu estou sempre reinventando o que a gente já faz. Nunca é a mesma coisa. E a busca da perfeição.
A perfeição talvez seja inatingível, mas a busca dela, não. É possível. Você vai melhorando, a casa vai ficando melhor, a equipe vai ficando melhor, eles vão se tornando cada vez mais fortes. Então eu tenho um turnover muito baixo. E vestem a camisa, né? É só verificar o que acontece em dezembro aqui, né? Você coloca garçom para dançar, o cozinheiro para dançar, e eles alegres da vida, né? É porque é uma tradição. Nós estamos sempre construindo aqui a experiência. Nós queríamos retribuir ao nosso cliente e por trás dessa história, é um trabalho social muito bonito. Entende? O que acontece? Do mesmo jeito que a gente presenteava crianças carentes, eu trouxe um clássico, porque fazer a coisa mais simples talvez seja a coisa mais difícil do mundo. Sim, você conseguir acertar o pudim da vovó. Do momento que eu consigo fazer a simplicidade, eu posso deixar complexo. E aí Perfeito. Você vai longe e traz o chocolate, e tem o Doce Paula, que hoje é feito com o nosso chocolate, e eu tenho uma fábrica inteira para produzir um ingrediente para a nossa sobremesa. E assim você vai criando, né? Simplicidade. Uma delícia. Mas, Fábio, nós vamos a um pequeno intervalo, e na volta eu quero falar desse chocolate, mas eu quero que você mostre como é que você faz esse chocolate. O cacau é nosso. Nós estamos acostumados a pegar da árvore, quebrar, comer as amêndoas. Mas há uma curiosidade muito grande. Como é que o Fábio transformou esse chocolate? A questão da marca, o mercado premium, né? Você conseguir colocar a sua marca dentro da cesta do Fasano, que é todo cheio de regras e assim por diante. Quer dizer, é uma coisa que não é tão fácil. Foi uma inovação. Ao mesmo tempo, eu defini que não era possível competir com o mercado de commodity. Sim. Então, eu tenho que fazer mercado de nicho. Quem tentar commodity vai Então, ter você muita usa a amêndoa paraense, você aqui em Belém processa, você tem uma loja própria e já começa a vender para outros dentro de um mesmo segmento. Isso é informação extremamente interessante que pouca gente sabe. Ok? Nós vamos no intervalo e logo vamos voltar com café e chocolate. Café e chocolate. Eu volto já.